Glória a Deus. Bom dia, meus irmãos. Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Para vocês que nos acompanham, louvado seja Deus aqui no canal. Deus venha abençoar e dar um ótimo final de semana para todos. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus nas alturas. Eu quero deixar uma palavra aqui. Aleluia. Em Romanos capítulo 9. Louvado seja Deus. Versículo 6, que diz assim: a liberdade absoluta da graça de Deus. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são verdadeiramente israelitas. Nem por serem descendências de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Prestou atenção, irmãos, na palavra? Vou repetir. Não que a palavra de Deus haja faltado entre vós, porque nem todos que são de Israel são israelitas. E nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Aleluia, louvado seja Deus. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Aleluia. Vou ler o versículo de Romanos 9. Aleluia, o versículo 13. Como está escrito, amei a Jacó e aborreci a Israel. Que direis, pois, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem eu me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Aleluia. Que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem eu me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Então, isso significa que, aleluia, a salvação ela é totalmente individual. Salvação da alma, ela é totalmente individual, porque aqui Deus, ele diz que nem todos que estão em Israel são israelitas, né? Nem todos são israelitas. Louvado seja Deus. Não é porque está em Israel que são nascidos, né, em Israel. São verdadeiramente de nascimento. Então, a Bíblia diz, aleluia, em Coríntios também, que a herança do Senhor é para os filhos, é para o herdeiro, os herdeiros, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, glória a Deus, aleluia. A herança, ela é deixada para o filho legítimo. Para o filho legítimo, não o filho da escrava. No caso de Abraão, a herança era de Isaque e não de Ismael, filho de Agar, com Abraão. Então, aleluia, louvado seja Deus. Deus diz aqui que muitos acham a injustiça, né? Aleluia. Diremos, pois, que a injustiça da parte de Deus de maneira nenhuma, pois diz Moisés, compadecer-me-ei de quem eu me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Ou seja, nada anula o amor de Deus. Nada anula o amor de Deus. Não são os meus erros, não são as minhas falhas, não são as suas falhas que vai anular o amor de Deus para com a pessoa. Tá compreendendo? Porque Deus sabe quem é filho legítimo e ele sabe quem é o filho do bastardo, o filho bastardo. Louvado seja Deus. E como diz aqui, nem todos que nasceram em Israel são verdadeiramente israelitas. Louvado seja Deus. O homem, ele julga segundo os seus olhos, o homem julga segundo
a aparência, mas Deus julga segundo a sua vontade. Deus julga segundo a sua vontade. Ele amou Davi. E ponto final. Ele amou Davi e amém. Davi tendo falha ou não, tendo cometido o erro ou não, Deus amou Davi. E não há como mudar isso. Não tem como mudar. Aleluia. Então, Deus, ele se compadece de quem ele se compadece. E ele tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia. Louvado seja Deus. Aleluia. As pessoas dizem assim, mas ela não merece. Ele não merece, porque ele isso, ele aquilo. Ele fez isso, ela fez aquilo. Ela não merece. Mas quem é ela para Deus usar? Quem é ele para Deus usar e colocar um ministério na mão dele? Deus ama quem ele quer amar. Deus ama quem ele quer amar. Ele tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia. E não há nada que se possa fazer. E o erro de hoje que nós vemos, irmãos, no geral, são pessoas determinando quem faz e quem não faz. E isso acontece muito dentro dos ministérios, dentro das igrejas. Então, o pastor escolhe aquela pessoa, aquele líder escolhe aquela pessoa. Aos olhos dela, ela é a pessoa escolhida. Aos olhos dele, aos olhos do ministério, aquela pessoa é a pessoa escolhida. Só que aos olhos de Deus é diferente. Muitas vezes Deus, ali entre todos que estão ali, Deus já escolheu um que ninguém nem olha para ele, nem olha para ela. É considerado um João ninguém, um zero à esquerda. Então a Bíblia diz aqui que ele ama quem ele ama e ele tem misericórdia de quem ele tem misericórdia. Então Deus levanta quem ele quer, ele usa quem ele quer. Não é a mulher que vai impor as condições, não é o homem que vai impor as condições para que Deus venha usar aquela pessoa, porque Deus não escolhe os capacitados, pelo contrário, ele capacita os escolhidos. Ele escolhe, capacita, levanta e usa. Porque assim ele determinou. E muitas pessoas não aceitam, não concordam, morre, mas não aceita. Que Deus usa aquela irmã, que Deus usa aquele irmão, que Deus é na vida dele, que Deus revela, que Deus morre. A pessoa morre, ela morre ali dando punhalada em ponta de faca, mas não aceita que Deus ama aquela pessoa. Não aceita. Louvado seja Deus. A Bíblia diz, irmãos, aqui também em Romanos, que Deus escolheu as coisas loucas, ele escolheu as coisas loucas para confundir as que dizem que são sábias e inteligentes. Então Deus escolhe o que é considerado louco para o mundo, desprezível para o mundo, sem nenhum valor para o mundo, ele escolhe, prepara, capacita e usa. Porque Deus não usa ninguém que se considera capacitado. Deus não usa ninguém que se considera o tal, que se considera a tal. Ela se sente que ela... Não, Deus tem que usar eu, porque eu sou capacitada. Não é assim que funciona com Deus. Não é assim que funciona, não. Para Deus, ele escolhe aquele a quem ele ama. Aleluia. E ele escolhe pelo coração, aleluia, pela integridade, aleluia, louvado seja Deus, a índole da pessoa. Ele escolhe quem ele quer escolher. E não há nada que se possa fazer. E tem gente que não aceita. Tem pessoas que bate o pé, mas, tem gente que dá a cabeça à forca
a forca, por não aceitar a vontade de Deus na vida de alguém. Tem gente que bota a cabeça dentro da forca. Então ele está lutando contra Deus. E a Bíblia diz que qual é o homem que se vê lutando contra Deus que já teve vitória? Que já teve sucesso, lutou contra Deus, lutou contra a vontade de Deus, porque não aceita, não aceita, não aceita, não aceita, morre dizendo que não aceita. Agora, Deus vai mudar alguma coisa só porque essa pessoa não aceita? Deus vai deixar de se fazer presente, ele vai deixar de falar, ele vai deixar de fazer a obra dele só porque alguém não aceita? Não, não vai. Não vai. A Bíblia diz em Provérbios 16 que a resposta final vem de Deus. Vem de Deus. Aleluia. Ele usa quem ele quer e quem ele escolhe. Aleluia. Louvado seja Deus. Então tá aqui a palavra do Senhor. Aleluia. Tem muita gente dentro de igreja que está completamente enganado. Porque o ministério acha ele eloquente, acha ele isso, acha ela aquilo, envia para missão, envia para isso, envia para aquilo. Só que quem verdadeiramente Deus escolheu ali é outra pessoa que nem estudo tem, que nem saber falar sabe. Muitas das vezes é alguém ali que... porque, irmãos, presta atenção, eu já vou encerrar. Presta atenção. Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, as certas. Samuel chega ali na casa de Jessé. Jessé tinha 8 filhos. Então, Jessé vai apresentando os filhos formosos, bonitos, né, de boa aparência. Então, ele obedeceu à voz de Deus, vai à casa de Jessé e unge um rei para Israel. Unge o rei para Israel. Então, Samuel chega ali e Jessé começa a apresentar os filhos que ele tem. Apresenta Samar, Abiú e todos os outros mais. E cada um que o Samuel ia ungindo, a voz do Senhor bradava: não, Samuel, não é este, porque eu não olho segundo a aparência, nem a estatura, nem a beleza, nem a fama, nem estudo. Eu não olho para isso, Samuel. Eu não olho para isso. Eu não vejo isso. Eu vejo o interior dele. E o interior desses que você está escolhendo aí são todos corrompidos. O interior deles, eles por fora parecem ovelha, mas por dentro eles são lobos. São lobos, eles são lobos. São valentes, usa espada, são guerreiros, mas são lobos. Diz que são corajosos, diz que são isso, que são aquilo, que com eles não tem essa, é nós, nós faz, nós acontece, nós isso, nós aquilo. Só que por dentro eles são podres, podres por dentro. Eles são podres e são lobos devoradores. Eu não quero eles. Deus fala com Samuel. Aí então passou todos. Aí Samuel fala: mas Jessé, acabou teus filhos? Não tem mais nenhum, nem acabou todos os teus filhos? Porque todos esses que tem aqui, a Deus falou que não é. Não é. Não, Samuel, mas eles são guerreiros, eles são preparados, eles são treinados, eles trabalham com o exército de Saul, eles são treinados desde pequenos, eles são fortes, são isso, aquilo. Samuel falou: não, mas Deus falou que não é eles. Não é eles que Deus quer, não. Ungir como rei de Israel, não. Eles são tudo isso, mas é para eles isso daí. Isso daí é para eles, para mim não serve.
Para mim não serve, Samuel. Então Jessé fala, olha, eu só tenho o menor, o caçula, o menor, adolescente, ele tá lá no meio do mato apacentando as ovelhas. Tá cheio de carrapicho, tá fedendo a ovelha, tá fedendo a capim seco, porque ele tá alimentando as ovelhas lá no pasto. Ah, então manda chamar. Então manda chamar ele. Não, Jessé. Aí Jessé é bravo. Não, Samuel, é impossível. É impossível que Deus venha escolher o menor da casa, o Davi. Ele não tem experiência, ele não tem experiência com guerra, ele não tem experiência com espada, ele não tem leitura, ele nem vai na escola. Ele não estudou nada, ele não sabe de nada. Ele é leigo, ele não tem experiência, Samuel. Não pode ser ele que Deus está escolhendo, Samuel. Não pode ser. Eu não posso acreditar que Deus vai escolher um menino que não tem capacidade nenhuma, que não sabe discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, Samuel. Não é possível. Não é possível. Não é ele. Samuel fala para Jessé, Jessé, manda chamar o teu filho, Davi, porque ninguém vai sentar à mesa antes que ele chegue. E a ordem é, fique todo mundo de pé. Ninguém senta. Fica todo mundo de pé. Ninguém senta. Porque enquanto Davi não chegar, ninguém vai comer, ninguém vai se alimentar e ninguém vai sentar. E assim obedeceram a voz de Samuel. Então mandaram chamar. Por lá, os servos de Aleluia, Jessé foi chamar o menino. Davi chega, os cabelos todos esvoaçados assim, cheio de carrapicho, todo sujo. Ele só tinha o que na mão? Ele só tinha um bordão na mão que ele estava, né, amparando as ovelhas ali, para as ovelhas não sair fora. Então, ali, quando Davi entra pela porta, Deus fala com Samuel, é este aí que eu escolhi, é este que eu escolhi, Samuel. Ele é meu escolhido. Ele é meu escolhido. Então aquilo causa raiva, ódio nos irmãos de Davi. Não, como é que pode? Nós somos treinados, nós somos guerreiros, nós somos isso, nós somos aquilo. Mas o que as pessoas não sabem é que Deus não trabalha com armas humanas. Deus não trabalha com essas armas sujas que eles usam. Deus não aprova esse tipo de arma que o ser humano usa. Essas armas sujas, esses métodos sujos, essas coisas sujas que eles usam, eles acham que vão, sabe, vão receber alguma coisa, que Deus vai bater palma para eles, porque eles são valentes, porque eles são grandes, porque eles podem fazer isso, fazer aquilo. Está repreendido pelo sangue de Jesus, porque Deus não utiliza essas armas imundas. São armas imundas que eles usam. Armas sujas. Deus não usa. Então Deus vai usar quem? O Davizinho com um cajado e com pedrinhas na sua funda para matar o gigante. Tá compreendendo? Tá entendendo? Você que não aceita que Deus usa um adolescente, uma criança, que não aceita, porque eu tenho preparação, porque eu tenho 40 anos de crente, eu tenho 40 anos de igreja, eu tenho 50 anos de ministério, eu fui ungido a isso, eu fui ungido aquilo, o pastor me colocou lá em cima, portanto é eu que Deus tem que ajudar, tem que usar, tem que utilizar na terra, é eu que Deus tem que exaltar. Ah, é? Tá cheio de crente assim, ó. Cheio de pessoas assim. Cheio de crente, cheio de demanda, de brigas, porque não aceita a vontade de Deus.
Não aceita a vontade de Deus. Luta 24 horas por dia para destruir aquele que Deus escolheu. Luta fazendo macumba, luta com fofoca, luta com mentira, luta com calúnia, luta com arma suja, usa todos os artifícios malignos para destruir aquele que Deus escolheu. E levanta, e grita, e xinga, e apedreja, e amaldiçoa, e faz contenda, e faz fofoca, e leva para o ministério, e entrega não sei aonde, e entrega para o prefeito, e entrega não sei para quem. Por quê? Porque não aceita o que Deus escolheu. Não aceita. Não aceita. Aí sabe o que acontece? Essas pessoas agindo dessa forma, elas estão dando murro em ponta de faca. Murro, já viu citar? Dar murro em ponta de faca? Por quê? Porque não aceita a escolha de Deus, não aceita a vontade de Deus, não aceita a palavra de Deus, não aceita, não concorda. E olha, quem começou a perseguir Davi depois dele ser ungido foi os próprios irmãos. Os próprios irmãos de Davi perseguiam ele porque ele foi ungido na frente deles, Deus escolheu. Mas quando Deus escolhe, está escolhido, não adianta. Não adianta lutar, não adianta tentar matar, não adianta inventar emboscada, fazer armadilha. Não adianta, é trabalho perdido. Trabalho perdido. Porque as pessoas não aceitam. Então, aqui, ó, nem todos que são nascidos em Israel são verdadeiramente israelitas. Porque aqui diz, eu amei a Jacó e aborreci Esaú. E os dois não eram filhos da mesma mãe? Jacó e Esaú não saiu da mesma mãe de Rebeca? Da mesma mãe. Mas Deus amou Jacó e aborreceu Esaú, porque Deus conhecia o coração de Jacó e conhecia o coração de Esaú. Saul era um pervertido, tirano. A Bíblia diz, irmãos, tem uma passagem lá em Gênesis que fala que, aleluia, Esaú, ele adorava deuses estranhos. Ele não adorava o Deus de Isaac, os deuses, né? O Deus verdadeiro. Ele adorava os deuses estranhos. Ele se misturava com as concubinas, ele se misturou com as concubinas, as mulheres do seu pai, que antigamente o homem poderia ter outras mulheres. Ele se misturou. Então, Esaú é uma mistura de pecados. Todo tipo de pecado. Eu estava, segundo os historiadores, estava verificando, Esaú, ele cometeu 7 pecados abomináveis perante Deus. Ele cometeu 7 pecados abomináveis na presença de Deus. Deus escolheu Jacó. Deus escolheu Jacó. Então, Esaú não aceitava. Não aceitava. Por que escolheu? Porque Esaú nasceu primeiro. Sabe, aquela guerra ali na hora de nascer, tá lá em Gênesis. Então, é a mesma coisa que dar punhalada em ponta de faca. É lutar contra o próprio Deus, quem não aceita a vontade de Deus. Não aceita a vontade de Deus, vai ficar dando punhalada em ponta de faca. Porque a Bíblia está dizendo aqui muito clara. Aleluia, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Compadecer-me-ei de quem eu me compadecer. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. E ponto final. Não há o que se contender contra a vontade de Deus. Não há o que questionar. Não tem
não tem nada a fazer, não existe nada que se pode ir contra a vontade de Deus. Porque Isaías diz que operando Deus, quem é que pode impedir? Quem é que vai impedir? Quem é que vai impedir de Deus falar o que ele quer falar? Me diz, quem? Se é Deus que fala, aleluia, louvado seja Deus, tá falado. Se ele decreta, tá decretado. Se ele permitiu, tá permitido. E não há nada que se possa fazer. Aleluia. Contra a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus nas alturas. Esta é a palavra, medite, pensa, aleluia, glória a Deus. Se você quer ser usado por Deus, não se sinta capacitado. E Deus conhece o que sai de... Pessoas dizem assim, eu sou o mais fraquinho da igreja, eu sou o tapete da igreja, eu sou não sei o quê, eu não sei o quê, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou o mais fraquinho, eu sou o menorzinho. Irmãos, isso é hipocrisia. Pessoas que usam essas palavras são pessoas hipócritas. Sabe por quê? Porque Deus não atenta para palavras. Deus, ele sabe o que tem aqui dentro. Ele sabe o que tem aqui dentro. A pessoa fala que ela é a menorzinha, que ela é o menorzinho, que é o tapete da igreja, que todo mundo pode pisar, que todo mundo pode isso, pode aquilo. Mas, na verdade, não é isso. O interior dela não é isso. Então, essas palavras é pura hipocrisia. Hipocrisia. Né? Então, louvado seja o nome do Senhor. Como Deus fala com os fariseus. Vós estáis preocupados em limpar, lavar as mãos, limpar os utensílios para comer, mas se esquece de limpar o interior. Estão preocupados, né? Ali naquela situação ali com os fariseus estavam preocupados, repreendendo os discípulos de Jesus, porque estavam comendo pão com a mão sem lavar. Então, Jesus diz que o que contamina o homem é o que sai de dentro do homem e da mulher. Não é o que entra, é o que sai que contamina a alma. Então, Deus repreendeu os fariseus e disse assim, hipócritas, vocês limpam os utensílios, limpam o exterior, mas o interior de vocês é como um sepulcro caiado. É um sepulcro. E o que tem dentro de um sepulcro? O que tem dentro de um sepulcro? Foi assim que Deus comparou os fariseus. Então, pessoas que ficam falando essas coisas, porque eu sou o menorzinho da casa, porque eu sou, isso é pessoas que tentam se justificar para Deus. Isso é uma justificação para Deus. E esse tipo de justificação, Deus não concorda. Deus não aceita isso. Aleluia. Geralmente pessoas que usam essas palavras, porque eu sou a coitadinha, porque eu sou o coitadinho, porque eles fizeram isso comigo, porque eu sou um coitadinho, uma coitadinha, e não sei o quê, e não sei o quê, e não sei o quê. Irmãos, isso são artifícios que Deus não aceita, não aprova, até porque Deus, ele não concorda com pessoas que têm dó de si mesmo. Porque eles não podem me machucar, porque eles não podem fazer isso, não podem fazer aquilo, porque eu sou a coitadinha, o coitadinho, o que ela está fazendo está errado, o que ele está fazendo não pode fazer assim, porque eu sou isso, eu sou... Não, irmãos, Deus não está nisso. Porque, para começo de história, Deus não deu espírito de medo e nem de covardia para aquele quem ele escolhe. Começa por aí. Começa por aí. Deus não deu espírito de covardia e nem de medo para quem ele escolhe. Então, se a pessoa fica o tempo todo se defendendo a si mesmo, fica o tempo todo se justificando para Deus,
se justifica de todos os jeitos, se justifica para Deus. Deus não pode aprovar uma pessoa que age assim. Deus não pode aprovar, porque quem nos justifica é Deus, é o Criador que nos justifica. Se estamos certos ou errados, é Ele que justifica. Eu não preciso me justificar para ninguém. Você não precisa se justificar para ninguém. Para ninguém. Ninguém. Porque Deus é quem nos justifica. Se foi Ele que nos escolheu, pois Ele nos justifica. E a Bíblia diz que Ele dará a cada um segundo as suas obras. Segundo as suas obras. Não palavras, palavras vazias. Não palavras, mas obras. Obras. Deus dará a cada um segundo as suas obras. Apocalipse. Amém, meus irmãos? Deus abençoa. Esta é a palavra para o dia de hoje, domingo. Aleluia, dia 22. Louvado seja Deus de junho. Que Deus ilumine a vida de vocês. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus nas alturas. Aleluia. Tem muitas pessoas, irmão, eu quero encerrar e Deus não permite. Tem muitas pessoas que precisam sair desse estado de que ela tem dó dela mesma, ela tem dó de si mesmo, ela tem pena dela mesmo. Isso, para crescer espiritualmente, isso é horrível. Porque a Bíblia diz que Jesus, ele se aniquilou ele mesmo, nos fala em, aleluia, Filipenses, que Jesus, ele se aniquilou, aleluia, para que ele recebesse um nome que é sobre todo o nome. Ele se aniquilou ele mesmo, ou seja, ele sofreu, ele padeceu. Então, Jesus, ele não tinha dó dele mesmo, ele não tinha dó de si mesmo. E tem muita gente com dó de si mesmo, com pena de si mesmo. Não, porque eu sou uma pessoa boa, eu não mereço passar por isso, porque eu sou uma pessoa que eu não faço mal para ninguém, então eu não mereço passar por isso. Então a pessoa, ela se sente digna da misericórdia de Deus. Ela se sente digna. Amém? Porque diz aqui, Deus, ele tem misericórdia de quem ele quer misericórdia. Ele se compadece de quem ele quer se compadecer. Aleluia. Deus, ele não nos poupa do sofrimento. Deus, ele permite o sofrimento, porque é através do sofrimento é que o cristão se destaca no meio dos demais. Então, existe uma diferença. Aleluia. Então, pessoas que carregam um sentimento de dó, tem dó de si mesmo, tem pena de si mesmo, essa pessoa não vai chegar a lugar nenhum, porque o próprio Jesus, ele se aniquilou ele mesmo, mas ele sabia que ele estava sofrendo tudo aquilo por uma boa causa. Por uma boa causa. Quando você tem certeza que Deus é com você e que tudo que você está passando é por uma boa causa do reino de Deus, então não tenha pena de si mesmo, não tenha dó de si mesmo, porque assim como Deus foi com Cristo no sofrimento, Deus é com o seu povo no sofrimento. Ele está presente. Está sofrendo, mas está presente. Deus está presente. Deus está vendo. Porque Deus não nos livra de tudo. Deus, ele não livra o povo dele de tudo. Passamos sofrimento, sim. Passamos angústia, sim. Passamos perseguição, sim. Porque é nesse momento em que ele conhece, onde ele molda o verdadeiro cristão. Cristão que não suporta nada não pode ser aprovado por Deus, porque tudo ele fica com dó dele mesmo, ela fica com dó dela mesmo, aí vai para o canto chorar, vai para o canto lamentar, vai para o canto colocar a culpa nesse, naquele outro.
É, porque eu não mereço, porque eu sou boa, porque isso, porque aquilo, porque eu ajudei fulano, porque eu ajudei cicrano, porque eu estendi a mão ali, eu estendi a mão aqui, eu não mereço isso. Mas e Jesus? Jesus merecia passar por tudo que ele passou? Jesus Cristo, ele merecia sofrer do jeito que ele sofreu? Jesus Cristo merecia a coroa de espinho? Ele merecia ser furado com uma lança? Ele merecia? Pense, medite e pare de ficar com dó de você mesmo. Pare de ter pena de você mesmo e enfrente os obstáculos, enfrente as lutas no nome do Senhor Jesus. Porque a palavra do Senhor diz em Filipenses que o Senhor diz: vós sois mais do que vencedores por Cristo, porque Cristo venceu a morte, venceu o Calvário, venceu Satanás, venceu no nome do seu Pai, ele venceu, e ele diz na palavra: vós sois mais do que vencedores. Em Cristo Jesus. A nossa vitória vem por Cristo. Não porque somos melhores, não porque somos especiais, não porque somos. Não, nada disso. A nossa vitória vem através de Cristo. Se Cristo reina em nós, se a palavra de Cristo reina em nós, aleluia. Se a palavra de Cristo está em nós, teremos a mesma vida que ele tem. Teremos a mesma força que ele tem. Teremos o mesmo vigor que ele tem. Teremos a mesma sabedoria que ele tem. Teremos o mesmo entendimento que ele tem. Porque vivemos em Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa te abençoar. Medite, pense nessa palavra. Aleluia, louvado seja Deus. Porque o mundo daqui para frente não vai melhorar, não, meus irmãos. Vai piorar. E o cristão que não tiver preparado vai negar o nome de Jesus. Vai negar porque ele vai ficar com dó dele mesmo, ela vai ficar com dó dela mesmo, vai ficar se lamentando, vai chorar, vai entrar em depressão, vai entregar as armas e no final o diabo vai matar e levar para o inferno. Então, o cristão tem que lutar. Não pode baixar a cabeça. Na primeira, só porque veio uma afronta, uma luta, uma perseguição, baixa a cabeça, deixa Satanás pisar em cima e tá tudo bem. Não, não tá não, você tem que lutar. Não tá tudo bem não. E lembre-se o que Jesus disse: no mundo vós tereis aflições. Lembre-se, no mundo vós sereis perseguidos por causa do meu nome. Vão tentar matar vocês por causa do meu nome. Vão colocar vocês até nas celas, nas cadeias, por causa do meu nome. Lembra dessa passagem que Jesus falou? Então, irmão, precisamos enfrentar a realidade do mundo de cara. De cara. Tem muito cristão, tem muito crente, tem muitas igrejas que ainda estão vivendo uma ilusão espiritual. Uma ilusão. É uma ilusão. E muitas das vezes a pessoa acha melhor se esconder do que lutar. Enfrentar o capeta cara a cara, o Satanás frente a frente, ou o capeta do inferno. Sai da minha frente que eu vou passar em nome de Jesus. Sai dos meus caminhos em nome de Jesus. Tem gente que cruza as mãos, abaixa a cabeça e o diabo pisa em cima. Se você age assim, você é um crente derrotado. Você é um crente derrotado pelas trevas. Levanta a cabeça, sacuda a poeira e diz: eu posso no nome de Jesus. Cristo está comigo e a vitória é minha pelo sangue de Jesus Cristo. Amém? Toma posse e recebe em nome de Jesus. Aleluia. O salmista escreveu: eu já vou encerrar.
que as maiores e mais lindas melodias foram escritas em tribulação. As mais lindas melodias da alma, do espírito que Deus deu a Davi foi no meio da perseguição, foi no meio da tribulação. Então, tribulação, perseguição, calúnia, mentira, injúria não mata crente fiel a Deus, não mata. Pelo contrário, fortalece. Você já viu aquele ditado que diz que aquilo que não me mata me fortalece? Pois é. É verdadeiro esse ditado. O que não me mata, me fortalece. Amém? Recebe, toma posse em nome de Jesus. Deus, aqui entrego na tua mão, Senhor, aleluia, que esta palavra possa ir de encontro à vida desta pessoa, Senhor, que está querendo jogar para cima tudo, que está querendo abandonar o barco, que está querendo desistir, está querendo, aleluia, parar de te servir, está querendo virar as costas, está querendo abandonar o barco, está querendo jogar tudo para cima, porque não tem suportado as lutas e acha melhor e mais fácil desistir. Acha mais fácil desistir, Senhor. Toma na tua mão esta pessoa, meu Pai, esta vida. Aleluia. Quantos crentes que já foram destruídos, derrotados pelo diabo, porque não querem lutar, porque não querem regaçar as mangas. Aleluia. Louvado seja Deus e buscar a tua presença, a tua palavra para se fortalecer. Meu Deus, em nome de Jesus. Meu Deus, há poder no teu sangue. Visita esta pessoa agora. Anima, fortalece, levanta. Meu Deus, em nome de Jesus, porque a salvação ela é individual para cada um. Cada um tem que lutar pela sua alma, cada um tem que lutar pela sua salvação, porque o pai não salva filho, filho não salva pai, marido não salva esposa, esposa não salva marido. Quando chegar naquele dia, cada um terá um acerto de conta com Deus e a amizade acabou, a família acabou, não existe mais, não tem ninguém para defender lá não, lá é a pessoa e Deus e segue-se o juízo final. Meu Deus, abre os olhos dessa pessoa que ainda está iludido, meu Pai. Abre os olhos dessa criatura que está iludido com tanta coisa do mundo, meu Deus, e não acorda para a realidade, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus, entrego essa vida na tua mão, que ele possa acordar, que ela possa acordar. Alavassuri calamandaramasuri andalamai. A tua palavra ainda diz que o viver com Cristo, aleluia, é ganho, e morrer com Cristo é salvação, é vitória. Louvado seja Deus. Então, nem de um jeito ou de outro, o crente é mais do que vencedor, tanto na terra ou depois que partir da terra, porque está com Cristo. Louvado seja Deus. Pai, visite, abençoa, livrando, guardando, quebrando o mal e abrindo o entendimento desta pessoa, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Que Deus te abençoe. Se você concorda, deixa aí o teu amém, aleluia. Ou escreva, eu concordo com tudo que foi pregado e com esta oração. E ponto, aleluia. Louvado seja Deus. Amém? Que Deus te abençoe.